Boa tarde a todos. Vamos para mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje a conversa será com um advogado especialista em direito do trabalho, processo do trabalho e compliance trabalhista, juiz no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro e consultor jurídico trabalhista do Sescom Rio de Janeiro, que vai abordar o tema pedido de demissão da empregada gestante, o que o DP precisa mudar depois da nova determinação do TST. Seja muito bem-vindo, senhor Avelino, e a palavra é toda sua. Olá, Evelyn. Boa tarde a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de participar novamente de uma conversa de extrema importância e extrema relevância para os nossos profissionais contábeis e que a gente possa trocar experiências, né? Acho que o que a gente mais colhe dessas conversas são as experiências que estão no dia a dia, coisas que não se encontram nos livros, né? Mas sim na prática do dia a dia do departamento pessoal, principalmente. Então, que a gente possa ter uma tarde de muito ensinamento, troca e avançando aqui para outras experiências. Posso dar início? Então, vamos Deve, por nessa. favor. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. De... Ainda estou no curso básico desse negócio, sabe? Em breve eu Isso. já estarei aqui no mediano e depois eu vou para o avançado. Não é fácil essa internet, mas vamos lá. Gente, nosso tema de hoje é um assunto que vem trazendo muitas confusões, muita relevância e tem deixado a gente assim de cabelo branco, sabe? Coisas que eu nem sabia que tinha e acabou aparecendo aqui, porque a gente está falando de um dos pedidos mais complexos dentro da relação de trabalho, que é o pedido de demissão da empregada gestante. Por si só, o pedido de demissão ele já traz um, um certo prejuízo direto para a empresa, porque a empresa ela não é feita só da parte superior, né? A empresa ela tem uma uniformidade. Então, se a gente puder imaginar da recepção até a mesa de direção, todos eles ocupam um cargo que em conjunto fazem essa engrenagem funcionar. Então, quando um uma engrenagem ela se rompe ou ela pede para sair, que é o caso do pedido de demissão, a empresa já gera uma necessidade de contratar e essa contratação pode se virar em recontratações, né? Até que um funcionário consiga de novo ajustar aquela engrenagem e se adequar àquela atividade de trabalho. Então, dentro dessa parte, o que se tinha de pedido de demissão era uma manifestação unilateral de vontade do trabalhador que tem o direito de rescindir o contrato. E esse direito é constitucional. Então, o tema 55, ele trouxe uma abordagem que merece toda a nossa atenção, porque nós estamos falando de um direito constitucional que foi violado pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a gestante, ao pedir demissão, ela por si só, ela não é atendida diretamente pela empresa. É necessário que passe por um trâmite, né, de uma assistência sindical para que esse pedido que foi inicialmente feito para a empresa seja concedido. Mas o tribunal ele só colocou essa condição na nossa mão, virou as costas e foi embora. E a gente sabe que no dia a dia a realidade não funciona dessa forma. Então, sejam bem-vindos aqui ao pedido de demissão da gestante, né? E o ponto-chave, o que que o DP precisa mudar depois dessa nova determinação do TST? Então, dando início às apresentações, eu sou Marcelo Avelino, tem bastante pessoas aqui que a gente já tem uma proximidade, um conhecimento, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado em atividade na Justiça do Trabalho,
Hoje, por exemplo, às 8 horas da manhã eu cheguei no TRT, tomei o meu cafezinho lá e fui fazer minha audiência. Então, assim, todos os dias a gente está aprendendo e principalmente dentro do tribunal. A gente conta já com mais de 1.000 atuações em audiências na Justiça do Trabalho, que é o que é mais relevante para mim dentro desse currículo, porque aqui a gente está falando de prática, de dia a dia. E quando eu comecei a falar, eu trouxe também a observação da prática do dia a dia de vocês, né? Porque o livro, por si só, a gente encontra a teoria, mas a prática, o dia a dia, não está no livro, né? Os problemas que nascem, que brotam, né, todos os dias, isso não está no livro e a gente só consegue resolver em conjunto, né, compartilhando informações para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, seguindo aqui para a parte dos precedentes, os precedentes vinculantes, a gente tem falado não bastante, porque são decisões que elas afetam o nosso dia a dia, né? Ela afeta aquilo que a gente já tinha conhecimento, aquilo que, por muitas vezes, hoje a gente pode passar uma informação que tínhamos como certo e que hoje pode estar desatualizado. E eu não estou falando que não é certo, que a gente está falando de informação de lei. A legislação por si só, ela não mudou. O que mudou foi a interpretação da legislação. Então, os precedentes vinculantes, eles são de origem daquilo que começou em 2017 com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela trouxe mais de 100 artigos e dentro desses artigos trouxe também inovações. Como é que se entende tudo aquilo? Como é que a gente vai abordar tudo aquilo? E os precedentes vinculantes têm uma função muito importante e talvez que aquilo que a gente já vinha pedindo há muito tempo é que é de trazer a segurança para a gente, né? A segurança jurídica, coisa que a gente sempre solicitou, segurança jurídica. E essa segurança, quando chegou, ela não observou a informação. Então, o que a gente tem, né, o objetivo do TESCOM, inicialmente, e daí estender para as demais entidades, justamente levar a informação atualizada para que a gente possa manter a nossa classe impecável, né? De forma que a multiplicação de informações, que é quase que rotineira, quase não, rotineira no departamento pessoal, seja feita de uma maneira segura, né? Uma vez que uma informação do DP para um funcionário, ela se multiplica pela quantidade de funcionários daquela empresa e praticamente por todos os clientes daquele escritório de contabilidade. Então, os precedentes, ele não se preocupa com a minha opinião, com a opinião do DP, do RH, do magistrado, eh, do ministro, ele obriga a gente a seguir. Então, hoje, a gente vai seguir a essas informações que são os precedentes do tema 55. E aqui está, tema 55. A validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora da garantia provisória de emprego prevista no artigo 10, inciso 2, da linha B dos atos de disposições constitucionais transitórias, o ADCT, está condicionada. Aqui é a palavra-chave. A validade do pedido de demissão da empregada gestante está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente. Essa frase, essa palavra, condicionada, ela afasta qualquer outra forma que não seja a assistencial. E aqui também, gente, vale um sinal positivo porque nós estamos falando hoje de um tema 55 que ele atesta a validade somente pelo sindicato. E nós estamos aqui numa classe, numa entidade de classe, que pode, é, e é obrigatória praticamente, fazer uso dessa validação. Então, é interessante esse tema sendo trazido pela própria parte assistencial, uma vez que os nossos associados talvez não tenham essa informação, que pedido de demissão da gestante,
ele deixou de ser praticado diretamente e obrigatoriamente ele tem que passar pelo Sindiconte, por exemplo, né? Então a validade ela está condicionada. E o pedido de demissão da empregada gestante não é válido por si só. Exige esse ato assistido e é o que a gente vai seguir aqui no próximo slide. Então, a gente montou um tripé jurídico da estabilidade gestante, né? A tese nasce da combinação entre proteção constitucional, formalidade de validade e jurisprudência protetiva. Eu tive em Petrópolis na semana retrasada falando dessa tese e muito bem foi observado lá pelo Fernando, um contador da região, que trouxe, né, aquela garantia constitucional. E para que a gente possa entender que garantia é essa, ela está superior à nossa própria vontade. Então, o tribunal ele trouxe o entendimento de que o pedido por si só, ainda que seja um pedido da gestante, ele deixa de atender o o ator principal, que seria o nascituro. Então, ele tem a proteção constitucional, né, que proíbe a dispensa arbitrária da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nós temos o próprio artigo 500 da CLT e o requisito formal, que é o pedido de demissão do empregado estável, exige, obriga, condiciona a assistência sindical ou autoridade competente. Inicialmente, essa abordagem, ela não traz necessariamente um burburinho, e daí? O que que vai acontecer? Mas eu também separei aqui à frente, a gente vai ter oportunidade de algumas perguntas do nosso dia a dia, né? Daquilo que chega para a gente, das empresas, de associações, dos próprios sindicatos, com problemas que acontecem na prática. Então, a gente vai ter a oportunidade de abordar aqui também. Seguindo aqui para essa sequência, nós temos uma regra que é objetiva, que é o tema 55 no dia a dia. Então, sem assistência sindical, o pedido tende a ser tratado como inválido. E essa parte é comunicação. Essa parte é que o Sescom vem junto com as demais instituições, Unipec, Sindiconte, entre outras, trazer essas informações para que a gente possa ficar atualizado. Uma vez que o pedido, né, de demissão, ele era recebido e ainda é recebido pelas empresas, assim como também nós temos casos como sindicatos que ainda não se atualizaram, infelizmente, e não recebem essa convocação da gestante. Eu estou passando por, eu vou preservar o nome do sindicato, mas ontem tive um caso de um sindicato que se recusou a agendar o pedido de demissão da gestante. Ou seja, como é que se resolve tudo isso? Porque dentro da falta de informação, o maior prejuízo ele está na empresa, né? Então você tem uma gestante que não quer mais trabalhar, a empresa que não pode aceitar o pedido e no nosso caso aqui um sindicato que fala, olha, não estou sabendo de nada disso, aqui a gente não faz esse tipo de serviço. Então assim existe uma falta de comunicação muito grande porque os precedentes eles iniciaram, no nosso caso aqui, em abril de 2025. Então, desde abril de 2025, a gente não tem outra opção. Aquilo que a gente fez, mas a partir do momento que a gente toma conhecimento, a gente vai ter que seguir. E aí o ponto crítico é a confissão de vontade da empregada, não sana a ausência do requisito, ou seja, ainda que a empregada venha confessar que fez o pedido e confessar, inclusive, que ela não quer ir para o sindicato, isso também não vai diminuir o prejuízo da empresa. E o efeito é, no DP, não encerre o contrato como se fosse uma demissão comum. Não é uma demissão comum. Então a gente vai ter que separar o joio do trigo. Um funcionário levantou e pediu demissão, se for homem, a gente tem mais facilidade, porque ele não tem chance de engravidar. Mas você imagina uma funcionária que não aparenta estar grávida pedindo demissão. Como é que a empresa vai se ver diante dessa situação? E aí a empresa vai, consequentemente, entrar em contato com o escritório de contabilidade. E aí
qual seria agora a gente vai fazer que mágica para saber se está grávido ou não está grávida, se pode receber ou não, né? Mas a gente vai tratar disso também. Seguindo aqui para as informações, a gente colocou algumas dúvidas que aparecem na rescisão. Eu tentei fazer uma abordagem muito prática dessas questões, porque tratar o tema 55 só da parte teórica ou com teorias de livros, jurisprudências, isso traz para a gente um certo afastamento daquilo que realmente acontece. Então, eu separei, desde quando a gente começou a ter problemas, com inúmeras perguntas, com inúmeras abordagens que a gente teve que fazer, eu separei algumas aqui, porque talvez isso tenha ou esteja acontecendo com vocês, né? Se não aconteceu, acho que a gente já vai ter ideias aqui futuras para tratar disso de uma forma melhor, para que evitando aí uma surpresa e eventual prejuízo. Então, as dúvidas que aparecem na rescisão, o problema não é apenas jurídico, né? É operacional, documental e probatório. Cabe à empresa, demonstrar todo o início, meio e fim para se resguardar. Então, vamos lá. Posso perguntar se está grávida? E essa foi uma das perguntas, número um, na verdade, do ranking que eu tive de informações das empresas e dos escritórios de contabilidade. Teve um caso que iniciou, olha, doutor, a gente escutou você falar do tema 55 e agora tem uma funcionária que pediu demissão, mas eu não sei se ela está grávida. E faz o quê? E a gente colocou, né, que na extinção a empresa pode informar direitos e sim, facultar testes. Mas, cara, assim, seria. Aqui eu estou falando de corporações para corporações, porque você imagina uma empresa mediana sendo obrigada a custear um exame de gravidez, né? Para saber se está grávida ou não e que tipo de demissão, enfim, foge do parâmetro. Em contrapartida, outras corporações estão adotando essas informações, principalmente quando se tem ali a dúvida, né? Então, assim, não seria um caso genérico, mas uma dúvida de imaginar que está grávida ou não. A primeira pergunta é: você está grávida? Não está? Tô, não tô? Até porque às vezes a própria gestante ela não sabe que está, né? Então, poderia sim perguntar se está grávida, e, inclusive algumas empresas facultam esse teste, sem constranger, não tem nenhuma imposição. Mas na admissão não pode. Essa proibição ainda continua na admissão por conta da discriminação. Então, o teste de gravidez na admissão é uma conduta discriminatória e pode caracterizar ilícito. No final, já na demissão, isso seria mais uma cautela, seria assim um excesso de zelo para alguns, mas talvez uma necessidade para grandes corporações. E pedir o exame também pode. A gente teve agora um caso lá de Caxias, semana passada, e foi um caso interessante. A funcionária, ela ia terminar o contrato de trabalho. Faltava lá uma semana e ela disse que estava grávida. E aí a empresa me perguntou, na verdade não foi nem a empresa, foi um escritório de contabilidade que perguntou qual seria a orientação, se poderia realmente, se teria que manter a funcionária. Eu falei, olha, enquanto não tiver o exame que comprove que está grávida ou não, o contrato segue o curso até o final e se não comparecer se não trouxer o exame, vai ser dispensada. Eventualmente, apresentando o exame, pede reintegração, mas imagina o risco de você acreditar na palavra de uma pessoa que não vai seguir com um contrato de experiência e, posteriormente, ela não está grávida. Então, você já vai ter ali um prejuízo de verbas, de pagamentos, que foge do contrato de experiência, né? Então, pedir o exame não vejo problema nenhum. A medida, é claro, facultativa. A recusa deve ser documentada, mas não tratada como uma falta. A gente passou por isso também, empresa querendo dar advertência numa funcionária que não levou o exame. Ou seja, é muita hipóteses para poucas decisões. Se o tribunal tivesse feito uma cartilha, como às vezes o Ministério Público do Trabalho faz, de perguntas e respostas, isso funciona muito. Nós estamos passando agora pela NR1 e tem lá no site do Ministério Público do Trabalho perguntas e respostas mais frequentes que servem de uma base para a gente. Ou seja, coisas que vão acontecer na prática e que o nosso tribunal às vezes não se preocupa muito com isso, né? Então, pode pedir o exame, exigir.
pedir sim, exigir não, né? A medida tem que ser facultativa. E encaminhar o sindicato. Por cautela, você pode encaminhar o sindicato. Já tem empresas que estão tomando a seguinte decisão: pedido de demissão da da funcionária mulher já está sendo encaminhada todos eles para assistência sindical. Isso pode ser um ponto positivo para a gente dentro da nossa assistência sindical, né? Porque por cautela a empresa ela já adotou um procedimento, voltando um pouquinho, né, da época que ainda se fazia as homologações, mas dentro desse limite que não seriam para homens, seriam apenas para as mulheres, para que pudesse evitar uma reintegração, né? Teria que se pensar aí numa ocupação de função dupla, né? Porque a pessoa que já foi ocupada a função por outra, e aí ela voltaria para ocupar qual função? Mas existe essa possibilidade, sim, de encaminhar o sindicato direto. E as demais perguntas seriam em relação às obrigações, né? Quem tem a obrigação de agendar a visita ao sindicato para validar a intenção? Como eu falei, desculpa, o nosso TST, ele trouxe uma observação muito curta para se tratar de um tema com tamanha discussão. Não se tem como você obrigar uma pessoa que está pedindo demissão, que é um ato unilateral, unipessoal, a buscar um sindicato, né? Então, assim, todas as obrigações, elas acabam recaindo sobre a empresa. Então, quem tem a obrigação de agendar a visita ao sindicato para validar a intenção, não necessariamente é a empresa, mas eu acho que se deixar por conta do funcionário, a empresa pode ter um prejuízo. Então, para que evite prejuízo, a ideia é fazer com que o nosso RH e DP trabalhe um pouquinho mais, mas traga também segurança. Então, a empresa, né, através do departamento do pessoal, enfim, pode agendar. E o ônus de garantir a assistência continua sendo do empregador, né, não da empregada. Se a empresa não agendar e a rescisão for questionada, presume-se que não houve assistência por culpa do empregador. E a gente teve agora mais um problema prático, né, com a greve de ônibus. Tiveram reuniões, desculpa, agendamentos, que não conseguiram ser assistidos por conta da greve, né? E isso impacta diretamente o prazo, porque existem sindicatos que não vão fazer, não estão fazendo, né? Não vão, mas provavelmente serão obrigados. Talvez por falta de orientação, porque isso também traz um suporte financeiro. Então, eu acho que a recusa é muito mais por falta de informação. Mas também existe a necessidade de você ter sindicatos próximos, porque você imagina um funcionário que trabalha em Septiba e o sindicato é no centro da cidade. A gente teve agora, eu nem sei por conta das informações se a greve continua ou não, mas nós tivemos uma greve, depois uma interrupção, e eu não sei se voltou a greve. Mas dentro desse período a gente teve inúmeros agendamentos que foram desmarcados, porque os funcionários não conseguiram chegar. E dentro de um período razoável de agenda, que é em torno de 2, 3 dias, agora a gente já passou para 7, 8, talvez 10, 12. Ontem eu tive um caso que foi assistido com 12 dias. E esses 12 dias, se pediu demissão, já tem 12 dias, já incide a multa ou não? Então a gente começa a viver casos reais de um problema que não tem uma orientação do TST, mas a gente tem algumas sugestões para isso também. Então, é a empresa que deve aí assumir essa responsabilidade, levar assistência para o seu funcionário, até para que evite, né, um prejuízo futuro, caso esse funcionário não busque o sindicato. E documentos, gente. Durante todo o nosso curso, a nossa palestra, as nossas conversas, a gente fala em documento, porque não tem como ou meio de se provar na Justiça do Trabalho sem documento. A Justiça do Trabalho, por si só, ela já tem o princípio da proteção ao trabalhador, que se analisar a história do direito do trabalho, a gente vê que é válido, né? Mas esse princípio do trabalhador
ele não se sobrepõe à fase de provas. Então, quando chega na fase de instrução, ou seja, onde a empresa deve fazer uso dos documentos, esse princípio ele não se sobrepõe, ele equilibra a balança. Equilibrando a balança com documentos, você consegue sim virar o jogo, tá? Agora, sem documentos, a balança continua a favor, continua a pesar a favor do trabalhador. Então, protocolo, e-mail, registro, documento de tudo aquilo que se pode imaginar. E um outro caso que é interessante é pedido de demissão é válido a partir da validação do sindicato ou retroage a data do pedido feito na empresa. Foi o que eu acabei de falar. Ontem nós tivemos esse caso depois de 12 dias, ou seja, já se passou ali o período, o prazo legal para pagamento, o sindicato ele fez a validação. Tá, mas e agora? O sindicato, nesse caso, ele deveria ter colocado com a data de ontem, não com a data retroativa a que a funcionária pediu demissão. E é um caso que a gente já está cuidando, né? A gente vai fazer uma notificação para o sindicato fazer a retificação, porque o pedido ele não é a partir da data da empresa, é a partir da validação do sindicato. Então, assim, eu não posso hoje ter um sindicato que vai validar uma data retroativa, porque automaticamente a empresa já estaria ali em curso ao pagamento da multa do 477, que também teve alteração pelo próprio TST. Naquela discussão aqui, aproveitando esse gancho, nós tínhamos antes dessa formalidade do TST, a discussão da multa do 477 se era um salário mínimo, né, ou salário do próprio trabalhador, ou se era salário mais as gratificações que viriam ali pela parte de remuneração. O TST também validou isso, tá? Não tem mais o salário, é salário total. Então, se o trabalhador ele tem salário mais comissão, a multa do 477 será o conjunto, né? Não, antigamente, a gente tinha uma discussão ali no TST decidindo uma vez que era só salário, outra vez que era salário mais remuneração. Depois dos precedentes de 2025, isso também ficou superado. Então, a validade do pedido, ela começa com o ato assistido. Então, não importa se a carta de intenção foi feita há um mês. O que importa é que, a partir da data que o sindicato assistiu, ali sim, válido o pedido de demissão. Então, a carta é entregue na empresa. É importantíssimo a empresa registrar essa carta, né? Tem empresas que, uma vez que escutou que não teria a possibilidade de validar a dispensa, acabou também nem fazendo uso do arquivo dessa carta. Enfim, é importantíssimo todo tipo de documento. Então, tem a validade do pedido, começa com o ato assistido, a carta entregue na empresa é a manifestação de intenção e a data de término será a data do ato assistido, mais o aviso, né? Então, assim, vamos ter inúmeros casos, que a gente está falando de lei nacional. Se a gente tem aqui o Rio de Janeiro com muita facilidade de locomoção, de ter tudo próximo, em outros estados do Brasil não funciona assim, né? Então, talvez a gente tenha é, locais, né, ou até mesmo cidades que sequer têm, e a gente vê, né, na prática, defensoria pública. Você precisa se deslocar para outro estado, ou município, né, melhor dizendo. Então, assim, como é que a gente pode garantir que essa estabilidade, ou melhor, que essa assistência seguirá de uma forma uniforme para todo mundo? A gente sabe que também não é assim. Em se tratando de povo da parte da região amazônica, por exemplo, ribeirinhos, entre outros, você vai levar horas, dias de Tefé até a capital. Então, Manaus para Tefé, você está, acho que 48 horas de barco, rio acima, rio abaixo, até que se marque a agenda. Quem vai dar assistência para uma funcionária que pediu demissão em Tefé? Ela vai ficar onde em Manaus? Quem vai arcar com o pagamento de hotel? Que ela não vai conseguir chegar no mesmo dia e já voltar. Então, assim, existem muitas discussões que, dentro do que se já prevê,
talvez esse tema não se sustente, porque ele já foi questionado por diversas entidades de classe no STF como inconstitucional. Eu acho também, sigo essa parte, que ele é inconstitucional. E ele não oferece nenhum suporte para ninguém. Então, para a gente aqui, a gente ficou com abacaxi para descascar, e esse abacaxi é dia a dia, prática e problemas com o pensamento em conjunto para a gente reduzir o prejuízo, né? Então, baixar com data retroativa gera inconsistência, inclusive no E-Social, né? E eventuais nulidades. E se a gestante se recusar a comparecer na data agendada para validação no sindicato? Esse é um dos problemas mais corriqueiros também aqui com a gente de informações, porque a gestante, inúmeras gestantes e inúmeros casos, dentro de cada um seguindo a sua necessidade, a gente tem aqui no Rio muitos trabalhadores que não são da nossa cidade, exatamente, do Rio de Janeiro. Trabalhadores que vêm para cá buscar oportunidades de emprego e daqui ficam, né? Mas têm uma vida, familiar longe daqui. E quando a mulher está vivendo esse momento, que é um momento único na vida dela, muitas delas acabam decidindo voltar para as suas cidades, né? Então, ter os seus filhos próximos dos seus familiares, até mesmo pela rede de apoio, né? Porque aqui talvez ela não consiga ter uma rede de apoio que ela vai ter próximo dos seus familiares. E normalmente, como é que funciona? A gestante, na sexta-feira, até então era assim, ela levantava e falava: gente, olha, infelizmente não vou mais trabalhar nessa empresa porque eu estou grávida e tal, e eu quero voltar para minha família. Só que a viagem dela já é sábado ou domingo. Ou seja, segunda-feira ela já não está mais na empresa. E a gente vem sofrendo com inúmeras perguntas diárias e consequências de que a gestante ela está se recusando a comparecer à data agendada para validação do sindicato. Até porque isso não foi informado no contrato de trabalho dela, né? No contrato inicial, quando ela iniciou com a empresa, isso não tinha essa informação. E agora a empresa não pode, aceitar o pedido de demissão. E o que que faz, né? Então a empresa vai documentar, né, declaração do sindicato, ela vai pegar toda ali a parte de agenda, ainda que a gestante se recuse a comparecer, é viável e é necessário que a empresa siga o protocolo. A empresa ela vai agendar, né, vai pegar toda a documentação e vai arquivar, né, vai reconvocar formalmente a gestante, porque a empresa já sabe que ela não vai comparecer, mas a empresa vai agendar, ela não vai comparecer, a empresa vai reconvocar, ela não vai comparecer e a empresa vai guardar essas informações. Aí a gente já sabe, porque aqui é a realidade do caso prático. Se você já sabe que ela não vai comparecer, eu acho que também não vale a pena você deixar para lá, né? A orientação que a gente está fazendo é que a empresa ela faça aquela comunicação pela consignação em pagamento em juízo. Dentro de prazo de 10 dias, você vai pegar a carta, vai juntar num processo, vai pagar, efetuar o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias, né? E ajuizar essa informação, a consignação em pagamento, informando, olha, comuniquei a gestante, o sindicato, ele abriu a data, a gestante não compareceu, reconvocamos, ela também deixou de comparecer, e eu efetuei o pagamento dentro do prazo. É o que eu consigo fazer. As empresas também têm as limitações. Então, a gente está seguindo por esse caminho, que é um caminho de não deixar para lá. Por que não deixar para lá? Porque, eventualmente, se essa gestante buscar uma ação trabalhista, provavelmente ela vai ter benefício, por conta desse ato que foi descumprido, né? É uma determinação que não cabe a mim ou a ninguém, RHDP, juiz, dizer se concorda ou não. A gente tem que seguir. Em se tratando de segurança jurídica, esse era o melhor cenário, né? Mas o que garante a empresa são documentos. Declaração de não comparecimento, extremamente importante. Notificação de reconvocação. Essa notificação, ela vai lá para aquele endereço onde a gestante fez
o registro, né, no início do contrato e o comprovante de entrega. Fazendo esse caminho, a gente já verifica aqui no tribunal respostas, né, de consequências de que o tribunal ele foi ele deu a chancela da demissão, vamos entender dessa forma. Ao invés de ser o sindicato, acabou sendo a decisão vindo através de sentença. Importante também, gente, já incluir essa informação, porque o TST, ele fala de sindicato, mas em determinados locais e territórios, a gente vê que não vai ter essa possibilidade. Então, a gente vai trocar lá o sindicato por o Ministério do Trabalho, não havendo, a gente vai trocar pelo Ministério Público do Trabalho, não havendo, a gente vai trocar por alguma delegacia regional, não havendo, aí sim vai chegar no juiz. Alguém tem que resolver isso. O que não dá é para não resolver, certo? E essa declaração de não comparecimento, mais a notificação e mais o comprovante, ele cria uma barreira para que a empresa não venha a ser lá na frente demandada por falta de informação. E uma das questões aqui também que tem gerado muito questionamento é se no curso desse agendamento, né, ou seja, no slide anterior, a gente tratou da recusa, né? Mas aqui não houve a recusa, e sim um evento diferente, né? No curso do agendamento, a gestante teve o bebê, e a gente passou por essas observações também. E não está fácil a nossa vida, não, porque a gente está falando tudo de informações que a gente tem que pensar muito para tentar trazer um resultado dentro daquilo que o TST nos aguarda, nos espera, né? Essas informações que a gente traz, elas já são de decisões de empresas que tiveram condenações. Ou seja, a gente faz a leitura da decisão, não importa se ela foi favorável ou não, o que me importa é a fundamentação. O que eu estou trazendo para vocês é uma comunicação direta com as decisões do Tribunal Regional do Trabalho e, consequentemente, das instâncias superiores, porque a gente como um canal de informação, eu digo sempre que a extensão do DP, a gente atua como uma extensão do DP, né, do Departamento Pessoal, porque a informação ela sai do DP, né, começa no Departamento Pessoal. E essa informação, às vezes, ela é questionada na Justiça do Trabalho. E dali o resultado que sai é um resultado que positivo, ótimo, mas que se negativo, a gente tem que escutar, voltar ao departamento pessoal para informar a maneira como o tribunal está exigindo que a gente faça, para que a gente possa evitar outras condenações, né? Então, a ideia é fazer um canal de comunicação entre todos nós. E nesse curso do agendamento, como eu observei no início da fala, hoje, no Rio de Janeiro, a gente está vivendo parcialmente uma greve, e isso já impacta por direto. Mas tem outros lugares que você tem um distanciamento mesmo, e o sindicato ele acaba agendando para 4 dias, 15 dias, 10 dias, e a gestante, tivemos 3 casos assim, que nesse período ela acabou tendo ali o filho, né? Então, o contrato, ele não acabou. O contrato, ele permanece ativo, tá? É necessário a gente entender isso, mesmo que ela tenha feito o pedido antes, o contrato permanece ativo. Essa é uma decisão do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que determinou que o contrato ele não teve a ruptura porque o pedido de demissão não foi assistido pelo sindicato. A importância do sindicato validando o ato, né? Pelo fato do sindicato não ter validado o ato, esse pedido de demissão não foi válido. E se ele não foi válido, o contrato permanece ativo, devendo a empresa seguir com o fluxo. A empresa não fez. A empresa simplesmente aceitou o pedido de demissão da gestante, nesse caso concreto, e aí a empresa ela teve uma condenação tanto da reintegração quanto do pagamento, né, das verbas, porque a empregada ela deveria ter entrado na licença maternidade, o fluxo da rescisão consequentemente, é retomar, né? E aí, somente após o fim da licença, maternidade,
e do período ali da estabilidade, que seria da garantia de emprego, de mais um mês, sim, poderia haver a ruptura do contrato. Nesse período, mesmo com o pedido de demissão, sem a validação do sindicato, o contrato ele continua válido. Isso é importante demais para que a gente possa entender o tamanho, da necessidade da assistência sindical nesse ato que a gestante vem a praticar, né? Não é simples, não tem nada que a gente possa ainda consolidar e dormir tranquilo, porque o dia a dia é que vai trazer outros e outras é, oportunidades da gente aplicar na prática, mas o que se tem e que tem visto muito também são esses casos de não aguentar chegar na data do agendamento e o contrato ele volta a ser válido. Seguindo aqui para o nosso bate-papo, temos também a parte da agenda do sindicato, né? Como eu te falei, tem sindicatos que sequer têm essa informação. E se o sindicato negar, a empresa tem que notificar o sindicato. Porque a empresa ela está notificando o sindicato de um ato que ela não pode, por si só, aceitar. E como eu falei, né, uma vez que não tem a validação, também não tem o pedido aceito. E se a agenda do sindicato for superior ao prazo de 10 dias, como aconteceu com um caso prático nosso, a dispensa feita na empresa haverá o pagamento de multa? Não. O sindicato ele deve aceitar a data que ele pratica a assistência e não necessariamente a data em que foi feito o pedido. Porque se fosse assim, você imagina, a gente voltando aí para a região, né, do nosso região amazônica, a gente tem ali aproximadamente em torno de um período muito distante de você se aproximar ali a civilidade, né, da nossa necessidade para as regiões ribeirinhas. Então, a gente estaria ali com um fluxo de empresas que, consequentemente, todos os pedidos elas iriam ser condenadas à multa do 477. Então, a necessidade também do sindicato observar a data do pedido de demissão exatamente quando ocorre a validação. Pode ter sido feita há 15 dias, há 30 dias, não importa. O que importa é a data da validação. Então, a multa do 477, em que eu acabei até já antecipando, né, que é um salário mais a comissão ou outros valores que o empregado receba, é devida quando o pagamento das verbas rescisórias ocorre fora do prazo. No caso da gestante, o prazo para pagamento só começa a contar após o ato assistido, ou seja, não tem outra opção, já que sem ele a rescisão não se perfaz. Ou seja, como é que eu posso retroagir a uma coisa que não existia? Porque se existisse, então não precisaria da empresa enviar para o sindicato, né? Então, desde que a empresa pague as verbas no prazo de 10 dias, contado da data da assistência sindical, está tudo certo, não tem problema nenhum. Contudo, é prudente documentar o agendamento e as tentativas para evitar a alegação de mora, culpa, que eventualmente pode ser buscada lá pelos funcionários em razão da empresa. E aí o risco é o seguinte: se a empresa não agendar ou não comprovar as tentativas, pode ser condenada assim ao pagamento de multa por atraso na quitação. Ou seja, aqui é questão obrigatória de documentação dentro da parte prática para que a empresa não seja condenada por uma hipótese que não havia previsão. Então, a gestante ela pode desistir do pedido depois de já ter ido ao sindicato e recebido a assistência. Isso aqui também é um pano para manga, né? Porque ela estava gestante, mas resolveu pedir demissão. Pelo sindicato, uma vez válido, o pedido de demissão está aceito. E aí ela desiste. Aqui não tem necessariamente uma garantia ainda. A gente já encontrou decisões favoráveis e decisões desfavoráveis, principalmente com a fundamentação da proteção do nascituro, né? Após o ato assistido, a retratação é mais complexa, pois o ato já produziu seus efeitos jurídicos. A jurisprudência tende a validar a assistência como um ato jurídico perfeito. Então, recomendo essa consulta, por quê?
a parte empresarial, a parte contábil, ela vai manter, em regra, a dispensa, sem obrigação, e a gente está falando de obrigação de aceitar a gestante uma vez que o ato foi validado. Agora, a gente está falando de regra, né? Uma vez sendo funcionário, sendo engrenagem, tudo na minha cabeça eu acho válido. E muito mais válido porque, às vezes, também a gente se depara com condições discriminatórias na empresa. Uma vez gestante, aquela engrenagem, pessoa que, em comunhão, elevou a empresa, trouxe benefícios para a empresa, mas uma vez gestante, ela não vai mais produzir. Eu acho que não é bem assim. Pelo contrário, se a gente pensar em toda a felicidade que essa criança já está gerando, o bom humor, acho que muda completamente, né, a parte comportamental do pai, da mãe, de todos nós. Então, acho que o que já era bom, uma funcionária exemplar, eu acho que fica melhor ainda, né? Então, eu acho que seria um contrassenso a empresa entender dessa forma, que acaba, às vezes, a gente se deparando aí que a parte gestante ela já não está mais produzindo e está trazendo prejuízo. Acho que não é bem assim. Mas uma vez que ocorre essa assistência do sindicato, a regra é para manter a dispensa. Claro que, eventualmente, a empresa querendo, ela pode recontratar. E o que o DP, né, nesse caso, não deve fazer daquilo que o próprio tribunal vem comunicando com a gente através das decisões, aceitar pedido verbal. A gente deparou com uma defesa que tinha gravações de áudio da gestante dizendo que ela não iria para o sindicato, dizendo que ela não tinha obrigação nenhuma de ir para o sindicato, que ela quis pedir demissão, ela não ia mais trabalhar na empresa. Áudio, áudio. E essas gravações foram sustentadas em audiências e ainda assim o tribunal manteve a decisão de que houve a dispensa indevida, né? Ou seja, é um tema que vai trazer muito pano para manga, porque a gente está falando de uma manifestação de vontade da pessoa que tem o direito de pedir demissão, tá? E não é tão simples assim você ter um sindicato como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, se a gente for considerar a nível Brasil. Então, eu acho que os próprios problemas regionais do nosso país, por ser grande, gigante, ele vai acabar também trazendo algumas observações para esse tema. Mas nós tivemos essa decisão, eu acho interessante tratar aqui desse assunto porque mesmo com áudio, um áudio muito claro, tranquilo, sem nenhuma interrupção ou coação, ficou comprovado que a gestante não iria buscar o sindicato. E mesmo assim, a empresa foi condenada. Então, o que o DP não deve fazer é aceitar pedido verbal, né? Rescindir sem assistência é a consequência. É a consequência de evitar, de tornar um problema que não precisava. Impor teste de gravidez, algumas corporações estão se submetendo a efetuar pagamentos para sindicatos em se tratando de despedido de demissão do corpo feminino. Isso para quê? Para que lá na frente, ainda que ela não saiba que está grávida, isso não venha gerar uma reintegração, ou seja, não venha gerar uma surpresa, uma novidade, tá? Ignorar a gravidez comunicada depois, também não, porque a gente acaba, dentro desse sabe, não sabe, isso é o que menos importa. Uma vez constatado que ela estava grávida durante o curso do contrato, não importa se a empresa sabia, se não sabia, se a funcionária sabia, se ninguém sabia. O que importa é que ela vai retornar e vai retornar ao trabalho. Então, deixar a ausência sem reação formal é um risco que deve ser evitado. Então, o risco não é só perder a tese, né? É não conseguir provar
que a empresa tentou cumprir. Cumprir o quê? Com todas as obrigações legais. Não é necessariamente uma receita de bolo, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque o que a gente está tratando tem a necessidade de reuniões, deveria ter a necessidade de reuniões quinzenais entre nós. Porque a Damares, por exemplo, que está aqui, ela já viveu a prática e vive a prática de coisas que eu também não vivo necessariamente a mesma coisa. As informações chegam até a mim, mas antes de chegar até a mim, passam por vocês. Então, tem informações que passam por vocês e que eu também não sei. E outras decisões que vocês tomaram e que resolveram que eu também não sei. E eu sou assim, eu sempre busco muito informação. Eu acho que o meu melhor meio de estudo é ouvir. Eu escuto muito a classe. E dentro dessa classe, ela me traz muito complemento, ela traz muita informação, ela me traz uma prática do dia a dia que às vezes eu não tenho. E todas as informações que a gente está levando para vocês são informações que foram é, sustentadas pelos escritórios de contabilidade ou por empresas diretas. A gente está passando por um momento que essa transformação ela exige um esforço de todos nós. Não adianta a gente aqui imaginar que vai resolver esse caso. Não vamos. Até porque eu acho que esse caso não vai ser sustentável por conta de tantas dificuldades. Não é simples, não é uma obrigação comum. É uma obrigação que a gente está falando de imposição. Ou seja, quando a gestante agendou, ou através da empresa agendou a assistência, de alguma maneira o neném nasceu. Não teve tempo de chegar até a assistência. Mas ela não queria mais trabalhar na empresa. Mas o neném nasceu, e aí faz o quê nessa história toda? O contrato dela vai continuar aberto e continuar mesmo ativo na empresa, ainda que ela não tinha mais interesse, intenção de trabalhar naquela empresa. Vamos pensar por um outro lado. E a empresa? E os recolhimentos? A empresa não precisava mais manter esse contrato ativo. A empresa não precisava mais efetuar pagamentos de guias daquela relação de trabalho. Se a gente pensar em um, talvez o reflexo não seja tanto. Mas se a gente pensar, vou chutar aqui um caso que está assim, trazendo muita indignação. Uma fábrica de costura. Uma fábrica de costura que tem um corpo feminino praticamente 100%, onde você tem ali todo um amparo já corriqueiro da gestação e que também tem um amparo de decisões. Então, se a gente pensar em 20 pedidos de demissão que não se sustentaram por falta de assistência, a gente está falando de 20 guias por mês, que vão ser geradas para pagamento de uma pessoa que não precisava mais estar ali, porque a função dela precisa ser ocupada por outra. É como se uma empresa tivesse que pagar por dois para ter um único serviço ainda. Então, é um tema ainda difícil, mas que a gente deve enfrentar. E o meu objetivo, a gente teve muita essa discussão dentro do próprio SESCOM, e o objetivo do SESCOM era destrinchar pelas informações práticas. E sugestivamente, eu quero ouvir vocês no final, para que eu estou sedento de informações para saber se tem casos práticos e como vocês resolveram isso. Isso é a parte melhor para mim, nesse caso, né? Então, o DP ele não deve fazer uma série de situações que pode, consequentemente, trazer um prejuízo para a empresa, né? E como reagir sem criar falta patronal? A empresa não pode obrigar a empregada a ir ao sindicato, mas pode provar que fez tudo o que estava ao seu alcance, né? Confirmar por escrito. Isso aqui é corpo de um acórdão do TST. O escrito que vocês estão vendo aqui, ele é corpo de um acórdão
que foi dado por um desembargador dentro desse caso, né? E eu selecionei para a gente tentar ficar mais próximo da realidade do que o tribunal pretende, né? Então, confirmar por escrito. Seu pedido depende de assistência sindical à autoridade competente. Agendar e facilitar. Enviar endereço, data, horário e canais do sindicato. Oferecer apoio razoável. Acompanhar, remarcar e remarcar. Mas ela não compareceu, remarca. Ela deixou de comparecer, remarca. É claro, ultrapassado, vendo que vai ultrapassar o prazo de 10 dias, paga, conseguir em juízo, para não haver prejuízo. Pedir atendimento remoto quando possível. Convocar retorno. Se não validar o pedido, tratar contrato como ativo, obrigatoriamente, não teve a dispensa. E exigir o comparecimento. E aí, legal. Quando o contrato está em curso, nesse período, está em curso. E a empregada ela não comparece, ela não trabalha, e você marca, convoca, informa a empregada que ela deve comparecer, ela também não faz, e você faz o quê? Convoca para ela trabalhar de volta, porque ela está faltando ao trabalho. Lembra que o contrato continua ativo? Então, o contrato ele continua ativo. E quando o contrato continua ativo, você convoca e ela não retorna, aí pode também se avaliar outras aplicações, inclusive a parte de justa causa, porque ela está descumprindo uma ordem da empresa. Ou seja, a empresa ela se coloca dentro de uma condição pelo sindicato. Uma vez que a empresa toma todas as decisões e ela não comparece, não importa o motivo, é claro, vamos ser razoáveis. Se ela teve o bebê, no caso que ela teve o bebê, ela não tem como comparecer. Mas em outros casos, existe a recusa por si só. Então, havendo a recusa por si só, você convoca ela para trabalhar e ela não vai voltar, né? Tendo ela não voltar, a empresa ela tem que tomar algumas atitudes. A gente também tem visto a parte de justa causa nesses casos. E aí o checklist para que isso seja implementado imediatamente, né? Transformar o tema 55 em rotina padronizada e treinável, né? Porque nós temos uma, uma, uma recorrência de contratações e nesse período, quando você trata ali de contratos já com prazo indeterminado, fica ali uma margem de segurança. Mas quando você contrata muita gente e ali pela indo prazo de contrato de experiência, isso pode gerar um prejuízo. E esse prejuízo a gente tem que evitar, porque dentro dessa fábrica, por exemplo, o maior número de contratação é de corpo feminino. Então, se você não tiver uma necessidade de documentos, você acaba deixando de produzir resultados. Então, transformar o tema 55 não é você exigir coisas que não pode, mas termo de ciência sobre a estabilidade da gestante, você vai informar desde o primeiro dia que, eventualmente, se ela ficar grávida, a dispensa não vai poder ser admitida pela empresa. É uma informação. E lá no início da contratação, você também já vai ter o relatório de tudo aquilo que ela deve fazer quando isso acontecer. Se eventualmente ela ficar grávida na sua empresa, ela deve ser agendada ao sindicato, deve comparecer ao sindicato em caso de pedido de demissão. Está ali dentro do regulamento interno da empresa. Isso é de extrema importância. Declaração de teste facultativo só no final do contrato de trabalho. Não é necessariamente uma disposição que as empresas estão realizando. Para algumas grandes corporações, está saindo mais barato levar o corpo feminino quando pede demissão, somente quando pede demissão, a fazer essa pedido de demissão assistencial no sindicato. Encaminhamento ao sindicato, que é ou autoridade competente. Dentro dessa autoridade competente, a gente está falando de região. Então, dentro da sua região, vai ter lá a sua autoridade competente. O roteiro de contato e a ata interna de tentativas, porque existem protocolos onde você consegue provar que fez o agendamento. Hoje, a gente consegue ter um canal melhor, que é o e-mail, né, onde fica tudo registrado. Então, acho que até o Zap eu acho meio temerário. Eu prefiro utilizar o e-mail porque ele fica mais
mais concreto na parte de provas. Convocação para o retorno de trabalho quando ela não comparece e também não comparece à empresa, ou seja, ela deixa de comparecer ao sindicato, mesmo a empresa tomando todas as devidas cautelas, também não comparece à empresa. Então, o contrato ele continua, ele fica aberto. E aí, por isso que pode gerar, né, com muita cautela nessa informação, uma dispensa por justa causa. Convocação para o retorno, política interna. Nenhuma demissão de gestante sem validação jurídica. Isso, acho que, assim, tem que estar massacrante na veia todo dia, essa informação com treinamento e capacitação. É uma necessidade da gente trazer informações para o nosso departamento pessoal. E a gente tem visto todos os casos que eu citei aqui, ainda tem mais alguns, uns outros, uns montes que eu até nem tive oportunidade de colocar, para não se tornar extenso, são casos reais, onde eu tive a oportunidade de participar, de buscar informações dentro dos tribunais, de sentar com desembargadores dentro de temas que eu sabia que tinha necessidade de ter essa informação. Muitos desembargadores, principalmente aqui do Rio de Janeiro, ainda estão lidando com essas informações, né? Algumas decisões, pelo menos o que eu tinha de informação, eu fiz questão de colocar aqui para que a gente possa diminuir a margem de erro, né? Para que a gente possa diminuir o nosso compromisso dentro daquilo que existe hoje uma obrigação. Nós estamos falando de gente que já está muito afiada com isso, que sabe muito isso. Estamos falando de pessoas, talvez, que nunca tiveram essa oportunidade ainda. Estamos falando de pessoas que sequer tinham essa oportunidade e continuam fazendo o aceite do pedido de demissão. Então, gente, quando a gente pensa em levar informação, eu tento fazer com que eu consiga alcançar todos, de uma maneira geral. Porque às vezes o que a gente acha que sabe, a gente pode até saber, mas eu não sei se ao lado sabe. E muito o que eu vejo na prática, por isso que eu escuto bastante, como se resolveu. Porque nós também sabemos que, ainda que você passe uma orientação, nem sempre a empresa vai seguir aquela orientação. E aí o departamento pessoal, o RH ou o contador próprio, ele passou uma informação, a empresa não segue aquela informação e depois a corda arrebenta ou tenta se arrebentar pelo lado do contador ou do lado do jurídico que passou aquela informação, mas ninguém acatou. Então, eu acho que também seria interessante vocês terem essa comunicação, né? E aí formalizar isso, porque quando você tem um tema, né, vinculante, você não consegue ter outras interpretações, né? Nossa legislação, ela é totalmente interpretável e o TST ele trouxe para a gente a segurança. Só que essa segurança, na minha cabeça, ela consegue atingir realmente a segurança quando ela é divulgada. E se você colocar hoje em qualquer informação nas redes sociais, você não tem essa discussão. Ninguém fala sobre essa questão, né? Então, como é que se leva as informações? Através das instituições, para que a gente possa se atualizar, para que a gente possa discutir, para que a gente possa interpretar e trazer melhores outros casos que talvez vocês resolveram e que vão aparecer aqui também no escritório. E a minha ideia é ir trocando sempre com vocês. Eu estou pretendendo fazer um curso, a gente está com pouca agenda, mas era para agosto, acho que ainda está para agosto, que a gente vai tratar de precedentes vinculantes do TST na prática. Eu até trouxe aqui para que a gente possa já divulgar. A ideia é pegar os principais precedentes vinculantes, porque são mais de 300 teses. Só que são teses, às vezes, que não se comunicam com o departamento pessoal. Por exemplo, gratuidade de justiça, para que o departamento pessoal vai se interar em relação a isso? Então, a gente fez uma seleção, multa do 477, revista de funcionários, pedido de demissão, rescisão indireta, diversos outros temas que se comunicam direto com o dia a dia do DP e eu pretendo fazer esse curso em agosto, né? Nós vamos fazer um curso também pela Unipec, tem até que divulgar a informação, depois a Evelyn pode mandar para vocês, também em agosto, que trata sobre o precedente do limbo previdenciário. Lá a gente vai tratar de documentos, documentações
que podem preservar a empresa de eventuais condenações do limbo previdenciário. E assim a gente tenta, de toda forma, se comunicar, trazer informações, ouvir. Quero ouvir vocês para que a gente possa crescer cada dia mais, tá bom? Essa era a minha contribuição. Evelyn, é contigo. Deixa eu ir. Só um instantinho. Gente, Oi. Pessoal, boa tarde novamente. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? A Carol falou comigo pelo chat. Carol, pode abrir seu microfone, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Tá bom. Boa Tudo tarde, Carol. certo. Prazer em falar Boa contigo. tarde, doutor Marcelo. Tudo bem? Como vai? Prazer todo meu. É, teve uma vez que a gente foi no sindicato do vestuário, no caso, para poder estar realizando uma mediação, né, aí de uma gestante que não queria mais ficar na empresa. E aí Sim. conversa vai, conversa vem, né, com ali o presidente do sindicato. Ele me falou que em casos, por exemplo, a empresa demite o funcionário, mas a funcionária não sabe que está grávida e a empresa também não sabe, né? A Uhum. funcionária, por não saber, não comunicou. E aí fez, né, toda a rescisão, todo o processo rescisório direitinho. E aí passou, né, alguns dias, algumas semanas, a funcionária soube que estava grávida e entrou em contato com a empresa para poder ver, né, o que poderia ser feito. E aí, ele me disse que, nesses casos, fica a cargo da funcionária se ela vai querer a reintegração ou não. Que se ela não quiser a reintegração, a empresa é obrigada a arcar com todo o custo até os 5 meses após o nascimento da criança. Isso realmente é válido? Sim, Carol. Nós tivemos essa decisão também em abril de 2025. Esse tema ele veio pelos TST consolidado porque, né, nós tínhamos umas decisões do tribunal que conseguiria trazer algumas decisões do tribunal, elas diziam que o pedido de demissão, ele por si só obrigaria a gestante retornar, mas que se esse pedido ele deveria ter um tempo, ou seja, antes da gestação. Se a gestante entrasse com uma ação trabalhista antes de ganhar o bebê, tinha a possibilidade de haver a reintegração. A empresa, quando isso acontecia, a minha orientação para as empresas era pedir a gestante de volta, porque você já tem um afastamento. Se você afastar por completo, você vai ter que pagar por obrigação uma pessoa que não pode, que não vai te prestar o serviço. E eu acho, assim, dentro de um exemplo bem antigo, que gestação não é doença, né? Gravidez não é doença. Existem mulheres que, olha, aumentam 2, 3 vezes mais a produção nesse período, tá? Eu acho que até por uma motivação. A pessoa ela está feliz com aquele momento. Então, antes, até a gestação, poderia haver a reintegração. Posterior ao nascimento, não haveria mais a possibilidade de reintegrar, só cabendo apenas a indenização. E aí, o que passou a acontecer? Os advogados esperavam a gestação acontecer para ingressar com uma ação, porque tem um prazo de até 2 anos, para ver somente a indenização. O tribunal entendeu que esse pedido de reintegração não depende mais da decisão do juiz ou do desembargador, depende da funcionária. E se ela não quiser, ela vai ter direito à estabilidade durante todo o período que tiver ainda ali para gerar o bebê. É verdade, sim. Depois eu posso te passar o tema, tá? O número do Ah, tema. perfeito. Muito obrigada, tá? É, Tarsila, Boa tarde, doutor Menezes. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? boa tarde.
Eu tô com um caso, doutor, que o que acontece? A funcionária, ela tá grávida, né? E ela sumiu, faltando, né? Aí orientei a empresa a enviar carta, né? Com a R. E só que o endereço que a empresa tem, né? Que nós temos, ele ficou sabendo que se mudou e ele não tem o novo endereço. Aí eu gostaria de saber o que, que a empresa faz nesse caso. Então, o endereço que a empresa tem é o endereço que deve ser preservado. Se até o último dia de trabalho a funcionária não deu novo endereço, esse é um endereço válido, inclusive para as notificações, para os telegramas. Ainda que não esteja sendo correspondido, você vai ter que encerrar esse contrato, né? Se ela se ela simplesmente sumiu, o contrato por si só, ela ainda está grávida, né? Tá, Ela tá está grávida? grávida. Então, como ela pediu demissão, correto? Não, ela começou a faltar, né, sem justificativa, e agora sumiu de vez, entendeu? Aí eu pedi para de 10 em 10 dias ele fazer esse telegrama. E assim ele está fazendo, só que ele falou que ela não vai voltar e a gente não sabe o que vamos fazer, né? Então, você está correta nessa comunicação, tá? Eu também não costumo economizar de 10 em 10 dias, semanalmente, porque a ideia é alcançar um período de até 30 dias de afastamento. Sim, Quando alcançar o período de 30 dias de afastamento, a empresa poderá optar por rescindir o contrato por abandono de emprego, certo? Isso é uma possibilidade. Só que o abandono de emprego, ele exige provas de que você fez a comunicação para o trabalhador retornar, né? E é o que você está fazendo, através dos telegramas. Normalmente, existe essa, essa, essa tendência da empresa de rescindir o contrato por justa causa e o motivo seria abandono de emprego, certo? Mas desde que venha provar essa comunicação, isso é de extrema importância. tem a, Agora, pode pode falar. falar. Tem a opção dele fazer uma rescisão contratual, porque eu acho que o abandono de emprego, né, assim, a gente orienta o último dos últimos casos, né? Exatamente. É, ele fazer uma rescisão normal, até mandando a funcionária embora, mas é o fato dela estar grávida, entendeu? Então, assim, a gente fica com medo, né? Do que o senhor acha melhor? Fazer a justa causa, porque isso vai acontecer. Ou ele fazer uma rescisão normal, mandando ela embora e colocando, no caso, o pagamento, né, em consignação judicial, né? Então, a gente vai obrigatoriamente utilizar a Justiça do Trabalho para trazer o suporte daquilo que você deve comprovar. O fato dela ter parado de trabalhar gera para a empresa a necessidade de uma nova ocupação. Então, se a empresa ela não consegue uma nova ocupação, ela acaba pagando duas vezes, né? Então, assim, dispensar, você pode dispensar. Só que ela não está com contrato de trabalho necessariamente suspenso. Ela está com Entendi. contrato de trabalho ativo. E para você dispensar alguém, você só consegue dispensar presencialmente. Fazendo aviso. Se ela não comparece para você dispensar, como é que seria essa dispensa? É Por isso verdade. que teria, assim, é um prejuízo inicial que pode ser revertido posteriormente, tá? É, o problema é esse. O fato é que a empresa ela precisa se adequar a uma realidade. Ela tem um contrato aberto, esse contrato está gerando reflexos, né? Está gerando guias e a funcionária ela deixou de comparecer, também deixou de se comunicar. Porque uma vez que ela, por exemplo, se recuse a voltar, aí já não pode mais ser abandono. Porque o abandono é a falta de manifestação de vontade. Olha, eu sumi. Então, realmente, através das comunicações, eu provo que eu abandonei. Agora, se em outros casos ela falar, eu não vou voltar porque eu não quero voltar, É, aí aí já é outro. sem nenhuma circunstância, poderia ser indisciplina ou insubordinação. Mas, nesse momento, eu não tenho como orientar a empresa a dispensar,
a funcionária de uma forma que não seja por abandono. Porque para dispensar alguém, alguém tem que estar presente para receber a dispensa, né? Então, assim, você pode dispensar por abandono e, eventualmente, efetuar o pagamento das verbas. Você não precisa necessariamente reduzir os valores que, consequentemente, ela teria, né? Então, você pode fazer a justificativa por abandono, mas você nada impede que a empresa efetue lá o pagamento das verbas como se fosse uma dispensa imotivada, entendeu? Perfeito, entendi. Muito obrigada, tá? Nada. Prazer. Prazer, tia. Senhora Damares, Doutora Avelino, excelente explicação, mas nos causa um pouco de preocupação também. Preocupação de diminuir o número de mulheres no mercado, pela complexidade da legislação, certo? A gente sabe que existe isso, as empresas, se a mulher ficar grávida, houve muito isso, depois isso terminou até com a execução do trabalho da mulher, por excelência e tudo, isso melhorou muito no decorrer dos anos. E a gente agora, com uma legislação mais complexa e que depende dos sindicatos, e os sindicatos foram diminuídos, a sua capacidade, a sua, né, em decorrência de outras legislações, isso se tornou mais difícil, não é? É como o senhor mesmo falou, que tem cidades que o sindicato não tem sindicato, não funciona. E como você vai aplicar a legislação? Então fica difícil aplicar a legislação. Eu gostaria aí também de fazer uma pergunta, eu fiquei numa dúvida. Quando a funcionária volta do auxílio maternidade, né, que pede demissão, esse período que ela fica esperando o sindicato aprovar ou dar o respaldo que ela precisa, a empresa fica ela como funcionária ou não paga? Como funciona isso? Agora, presidente, olha que coisa interessante, né? Eu vou começar respondendo essa última pergunta. Uhum. E esse é uma das discussões assim mais difíceis que a gente vem enfrentando. Por quê? Quando a gente tem um prazo, esse prazo ele fica submetido a uma assistência. Então, a funcionária ela pede demissão hoje, né? Vamos botar dia 9, hoje é 9, não é isso? É. 9. Dia 9. O sindicato, dia 8. dia Oito. 8. Nove. Obrigado, Hélio. O sindicato, ele faz a visita. Vamos imaginar que diante de tudo isso que a gente está vivendo aqui no Rio, de greve, entre outras coisas, a nossa violência que é constante, por algum motivo a gestante não conseguiu comparecer, e aí não foi recusa, não conseguiu comparecer. Ultrapassou ali o prazo, a gente remarcou de novo, e aí chegou-se a hipoteticamente 15 dias. Dentro desses 15 dias, esse contrato ele está ativo. Teria que pagar. Se o contrato está ativo, obrigatoriamente a empresa vai ter que pagar. Agora, e a gente tentou fazer um movimento para entender melhor essa história. Eu acho que essa pergunta aí eu queria dividir com todos vocês, porque vocês, aqui todos nós estamos na mesma linha, é horizontal, né? A gente consegue. A evolução ela vem daquilo que a gente promove, né? Porque a legislação está lá. E dentro da nossa parte prática, a gente tem que resolver. Então, dividindo essas informações com vocês, a gente poderia pensar juntos. Por quê? Quando o sindicato ele demora 15 dias, ele não pode colocar a data retroativa, porque a data retroativa, por si só, já geraria um prejuízo para a empresa para efetuar o pagamento da multa do 477. Então, ele coloca a data da assistência. Mas enquanto ele não promove a assistência, o contrato está em curso, está ativo. E esse contrato não está sendo, está sendo remunerado, mas não há conta prestação de serviço, né?
e a empresa vem arcando com esse pagamento. Isso eu estou economizando muito aqui em 15 dias, tá? Porque em se tratando de outros estados, a gente está levando 30 dias, 40 dias, tá? Para que ocorra a assistência. E essa discussão a gente já teve, mas ainda não teve uma resposta concreta. Porque vamos pensar, 46 dias foi o número máximo de dias que eu vi que chegou até a gente para assistência do sindicato. Quem é que paga 46 dias? A gente está falando de um salário e meio de alguém que não estava mais trabalhando. Mas, é, e aí, novamente, tudo registrado, documentado, não houve recusa, porque havendo a recusa, a empresa ela deve obrigar a funcionária a retornar. Porque dentro de um curso normal, a gente não está falando de recursos, a gente está falando de tempo mesmo de administrativo, do sindicato. Não tem o que fazer, a empresa vai arcar. Havendo recusa, a empresa tem que se atentar. Eu sei que é muito serviço, muita coisa para você tomar conta individual, né? Porque a gente presta serviço, mas a gente não está na empresa, né? E muitas vezes a empresa também tem um departamento pessoal próprio, que acaba não se comunicando tanto com o contador. E o contador, por sua vez, o advogado não quer ouvir o contador. E eu acho isso também um erro muito grave, porque nós estamos aqui em conjunto para atender quem paga os nossos honorários, né? Que seria a empresa. Então, o benefício ele deveria ser em conjunto. Mas não, assim, dentro da resposta que a gente tem hoje, o pagamento recai sobre a empresa. É, É o que vem sendo é, entendido. isso é, E aí, é que complementando aqui, é, essa uma. Pode complementar. é isso que me preocupa mais ainda, é justamente a empresa começar, quando pode, não empregar as mulheres, né? Ah, porque dá problema. Isso existia muito, né? Ah, não Pois é, emprega mulher porque, né? Diminuir a oportunidade das mulheres no trabalho. já É a nossa existe, preocupação. sim, né? Já existe instalado essa discriminação, E essa tem também rejeição. coisas. Eu tive um problema, até falei uma vez aqui sobre uma funcionária que ela ficou grávida, é, e ela tinha férias para receber, mas ela foi tirando várias licenças, arranjava licenças para que essas férias não fossem concretizadas. Depois acabou voltando ao trabalho, pediu demissão, ela não ficou e eu paguei as férias em dobro porque ela não tinha tirado as férias. Por uma malandragem, no caso dela. Mas eu preferi Exatamente. assumir E é, aquele ônus para que não tivesse um problema futuro, como não tive. às vezes é uma questão assim, não tem segurança de que efetivamente pagando as verbas ela não vai deixar, ela vai ingressar na justiça. Mas o que eu costumo falar também é que em outra oportunidade é como se você obrigasse a ela a ingressar com uma ação na justiça do trabalho, né? E aí dentro daquilo que você fez, você não trocou seis por meia dúzia, você só trocou seis, porque se ela vai para a justiça do trabalho, ela não ia ficar só restrita ao pedido de férias. Ela ia buscar outros pedidos, ainda que talvez não tenha necessariamente o direito, mas a facilidade da Justiça do Trabalho em não punir, né, o excesso. Eu não estou falando do direito, estou falando do excesso, né? Nós tivemos essa discussão em 2017, quando a reforma ela trouxe as condenações, tanto por reclamante quanto por reclamado. E foi assim, substancialmente, nós tivemos uma redução do número de pedidos muito grande, consequência da reforma. E depois, quando essa proibição caiu no TST, o TST retirou, aumentou de novo o número de pedidos. Ou seja, nós tínhamos um comum
sabendo que, em caso de perder o que está sendo pedido, iria pagar ao advogado da parte da empresa, de 30 a 40 caiu para 15, 12. E aí, depois que o TST revogou isso, voltou para 30 e 40, porque assim, não há limite. E se a gente pensar dentro dessa resistência, isso acontece até agora, não é nem hoje, é agora, porque é vivo isso. A gente teve em 2022 a Lei 14.457, que é aquele programa Emprega Mais Mulheres, né? E ali a legislação também trouxe muita segurança, mas de uma forma diferente, poderia ser mais protetiva, acabou afastando mais os empregos para as mulheres. Então, hoje a gente vive, né, dentro de uma realidade que é diferente em função daquilo que o que deveria ser bom hoje está sendo afastado, né? Eu falo isso porque o meu escritório aqui a gente tem um corpo completamente feminino, né, que consegue tocar o escritório com coisas que eu não consigo fazer duas, três coisas, quatro coisas, cinco, seis, como as mulheres costumam fazer e fazem de uma sintonia, numa perfeição muito ampla, né? Mas, infelizmente, é essa a realidade. Sim, é a realidade de afastar. Com essas consequências, muito mais afastamentos virão. Olha, você vê, tem empresas que já se colocam na condição de pagar o pedido de demissão para todas as mulheres, independente de saber se está gestante ou não, para que esse pedido seja feito no sindicato e, consequente, já é mais um custo, né? Então, tudo isso afeta, sim, a relação de contratação de mulheres para a gente. Obrigado pela pergunta. Obrigada pela resposta. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou já podemos só abrir as câmeras para tirarmos a foto? E em seguida, a presidente, né, do Síndico Rio fará as considerações finais, o doutor Marcelo Avelino também. Sem mais? De qualquer forma, o meu contato tá com a Evelyn, acho que está no QR Code também. Vocês têm acesso a gente sem problema algum. Mas o que eu sou sedento por ouvir. Então, casos e casos e casos fazem com que a gente possa avançar, levando mais conhecimentos para todos nós. Entendeu? É uma troca. Sempre é uma troca. Não existe um lado ou um outro lado. A minha ideia é realmente fazer essa aproximação do que tem da parte jurídica com a parte contábil, porque a gente, horizontal, a gente é mais forte, né? A gente consegue atender melhor os nossos clientes e, consequentemente, eu tenho falado muito também da parte da capacitação profissional, né? O que a gente aprende, gente, não necessariamente é a empresa, é a gente. Então, o profissional do DP, eu vejo que ele está avançando e se capacitando melhor, né? Saindo daquela coisa mecânica de folhas, de isso, daquilo para trazer informações, e aí é o destaque, né? Porque a gente está falando de informação, o que a gente aprende é nosso, né? A gente vai carregar para todo sempre. Então, que a gente possa ter mais encontros como esse e colher mais informações, discutir, porque esse é um dos assuntos mais difíceis que está sendo lidado hoje na justiça, até por conta dessa inconstitucionalidade que eu acho que lá na frente vai ser mantida. Posso fazer Perfeito. uma pergunta? Pode, Iracema. Pode, Iracema, tudo Boa bem? tarde a todos. Tudo bom? O doutor Marcelo, ele é tão bom que quando a gente pensa em fazer uma pergunta, ele já responde na explicação seguinte. Mas eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, se a gestante ela tem o bebê antes de fazer todo esse processo no sindicato, e aí, nesse caso, ela tem a estabilidade, né, de 5 meses, e depois, a partir do sexto mês, ela pode ser demitida. Nesse caso, ela podendo ser demitida a partir do Correto. sexto mês, seria um pedido de demissão, se partir da parte dela, normal,
ou se a empresa também resolver mandar embora, não dá problema para ninguém, porque já passou o prazo da estabilidade, correto? Correto, e ela já não está naquela condição de gestante, né? Então, assim, a partir do momento que afasta ali a licença e ela já tem vida normal, ela entra no campo geral, onde qualquer um pode levantar da mesa ou da onde estiver e pedir demissão. O fato é exclusivo para a questão da gestante, tá? Então, Depois Pode falar. mas nesse caso, vamos supor que ela pediu demissão, ela está no sexto mês. E aí a gente não consegue fazer esse processo no sindicato. E ela também não trabalhou. A empresa, nesse caso, pode descontar esses dias dela como falta, porque ela não trabalhou e não compareceu ao sindicato, correto? Só uma dúvida. Você tinha falado. O que eu entendi na Não, primeira agora é é uma que. outra pergunta. Ah, Esquece a tá. outra. Vamos No caso, dificultando, né? a empregada está no sexto mês de gravidez e pediu demissão. E Certo? aí ela não compareceu para fazer essa homologação lá no sindicato. Sim. Aí, nesse caso, ela não compareceu, a empresa fica na obrigatoriedade de pagar esse tempo todo para ela, mesmo ela não comparecendo para trabalhar e ela sendo notificada a comparecer? Então, quando a empresa produz todas as informações, informando que ela deve comparecer, né, através do pedido de demissão, Isso. ela deve comparecer ao sindicato. A empresa vai, agenda junto ao sindicato e vai ser marcada uma data. 4 dias depois, ela deveria comparecer. Não Ok. compareceu. Não necessariamente. Eu não levo para um lado de uma recusa. Ah, não compareceu porque recusou. Calma, vamos pensar. Aconteceu algum fato? Vamos entrar em contato com a empregada. A gente estava falando aqui antes da greve de ônibus, que Uhum. impediu muita gente de se locomover, né? Então, não comparecendo, haverá uma reconvocação. Ela vai ser reconvocada a comparecer em outra Ok. data. E aí, a gente está falando da primeira data. A segunda data, o que que ela fez? Também não compareceu. Só que dessa vez não tem um motivo. Não compareceu por livre e espontânea vontade. A empresa, ela vai reconvocar novamente. Mas entenda, essa, re- essa reconvocação, eu estou ainda falando dentro do prazo de 10 dias, certo? Dentro do prazo de 10 dias. Por que isso? Porque após 10 dias, aqui já tem um prejuízo. O pedido de demissão, ele foi feito no dia X, houve o agendamento do sindicato. No primeiro motivo, ela não compareceu por algum fato relevante. No segundo, ainda dentro de 10 dias, porque ela não quis. E se ela não comparecer novamente? Como é que vai fazer isso? Já se passou 10 dias. Então, assim, seguindo na primeira hipótese, aqui já abre uma preocupação onde poderia se haver uma consignação em pagamento. E isso para evitar a multa do 477. Mas, considerando que ela não está conseguindo ser assistida por greve, entre outras coisas, isso é justificativa. Então, essa justificativa a empresa vai utilizar para que demonstre que não houve manifestação de recusa nem por um lado nem por outro. Foi o caso que eu trouxe, que o sindicato demorou X dias. Aí a Damares, ela me questionou. Nesse período, vamos acrescentar aqui, Iracema, vamos piorar nosso caso aqui. Vamos trazer problema para a Mas eu gente. digo assim, doutor Nesse Marcelo, período, esgotei, desculpa te interromper, eu digo assim, não, eu não. esgotei todas as minhas possibilidades e ela realmente não voltou, convoquei, fiz tudo que tinha que fazer. E aí, a empresa fica como? Então, nesse caso, a empresa dispensa, inclusive pode ser dispensada por justa causa, Ah, tá? E eu tá, vou te explicar entendi. por quê. Vamos lá. A manifestação de agendamento, entre outras, obrigações da empresa. E quando você comunica, você já leva o agendamento. Isso é tratado como uma recusa. Ela não quer comparecer.
Só que a recusa também não te dá o direito de encerrar o contrato. Esse contrato ele não vai ser encerrado de forma normal. Obrigatoriamente ele vai ter que ser levado ao conhecimento do juízo. Através de quê? Consignação em pagamento, pagamento das verbas em juízo. Certo? E isso que você está me perguntando acontece em outros municípios que não têm o sindicato perto. Ou seja, demora-se muito tempo para remarcar. Aqui a gente está tratando tanto de recusa quanto de demora. A Damares ela fez uma posição anterior, é que se nesse período passou 10 dias, a empresa vai ter que pagar? Sim, vai ter que pagar, porque o contrato se encerra lá. Então, se não teve a assistência sindical e você, empresa, não tomar uma atitude, o contrato vai estar em aberto, vai estar vigente. E nisso vai estar constituindo todas as obrigações legais. Então, assim, não tem o que fazer, não dá para deixar para lá, entendeu? Uhum. Conseguiu Entendi, compreender? entendi. Mesmo. Porque em outra oportunidade, a gente vai ter que avaliar se houve uma recusa, se houve algum problema que foge da nossa manifestação de vontade. Porque se houve recusa, ela está se recusando a ir ao sindicato e, consequentemente, a voltar para o trabalho. Vamos Entendi. imaginar que o sindicato marque 2 dias após. Ela não vai. Não vai. Ela vai falar, eu não vou. E você vai fazer o quê? Vai remarcar. E aí remarcou para mais 2 dias. E ela vai dizer, eu não vou. Então, se ela não vai para lá, ela tem que vir para cá trabalhar, porque o contrato está ativo. Mas o pedido de demissão é válido para ela. Na cabeça dela é válido. Então, você tem que tomar atitude de que esse contrato ou ele vai ser rescindido, ou ele vai ficar em aberto. E aí não tem o que fazer, vai ter que rescindir através de consignação. Por isso que eu falo para manter o prazo de 10 dias, porque pelo menos você vai evitar uma multa. E você vai pedir o juízo, excelência. Fiz toda a minha parte, tá? O tema 55, ele obriga que seja assistência. Ela se recusa a comparecer, por que que você vai demonstrar? Porque você vai demonstrar documentos que comprovem a convocação, que comprovem o agendamento. Você vai convocar, vai demonstrar tudo. E o juiz vai decidir de que forma ele vai encerrar aquele contrato. O que não pode e o que não dá para fazer é um contrato ficar aberto. Porque em muitos casos, ela já está até em outro estado, já teve até a criança e o contrato continua aberto. Tá bom, muito obrigada. Piorando a nossa situação, ela ainda pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho contra a empresa, porque não encerrou o contrato e ela deixou de receber algum benefício previdenciário. Não é isso, gente? Lembra lá do que aconteceu na pandemia? Daqueles benefícios previdenciários e a empresa que esqueceu de dar baixa na carteira. E a empresa esqueceu de dar baixa na carteira, o funcionário deixou de receber o benefício. Aí o funcionário vai lá para a Justiça do Trabalho e fala: Ó, eu tinha direito ao benefício, mas minha carteira estava ativa. Então, assim, é confusão para tudo quanto é lado, né? Não tem jeito. Nosso dia a dia é bem prático. Ok. Pessoal, tudo certo? Podemos tirar nossa fotinha e depois a presidente fazer as considerações finais e o doutor Bora, também? Então, ótimo. Vou contar até vamos 3, lá. pessoal. Pede para o pessoal que possa isso, abrir a câmera. Aí, quando você contar 1, 2, 3, todo mundo já está a posto. Enquanto vai chegando a hora aí das pessoas poderem abrir suas câmeras, doutora Avelino, de novo, muito obrigada. Nossa Senhora, a gente pensa que o problema é um, e ele vai se desdobrando, ele vai se multiplicando, as preocupações vão aumentando, os casos práticos aqui apresentados, não só por você, mas também pelos nossos participantes, os nossos presidentes que estão aqui conosco, os nossos colegas profissionais que estão aqui conosco, nos fazem refletir de quão vulnerável é o nosso trabalho na área de DP, que nem sempre as pessoas valorizam, né? Aquela pessoa que está ali no DP e o apoio que tem que ser dado, o apoio jurídico que tem que ser dado constantemente para evitar erros futuros e quantas implicações e problemas, né, mesmo mais graves
na consequência de uma falta de comunicação dentro de um prazo certo, para que a empresa esteja resguardada, seu cliente esteja resguardado e você mesmo, evitando multas maiores. Muito, gente, mas... Já abriram suas câmeras? E aí, Evelyn, você conta aí 1, 2, 3 e a gente faz, fica registrado o nomezinho das pessoas que possam, e depois acabo de te agradecer, tá bom, Avelino? Perfeito. Tudo certo, Evelyn? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Só mais uma para garantir, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada, pessoal. Valeu. E acredito que outras demandas, e eu já tenho aqui uma listinha, e as pessoas que estão aqui presentes, mandem as suas sugestões também de continuarmos essa conversa tão produtiva sempre e que nos deixa atentos à observação aí dessas legislações todas e com a vivência prática que o doutor Avelino tem, nos traz aí bastante segurança. Então, obrigada, valeu pelo seu tempo, por estar conosco, e aí eu já agradeço de forma maior a todos os presentes, Iracema, Damares, Jocely, entre outras pessoas que estão aqui conosco. Obrigada por estar e mandem suas sugestões para que a gente possa ir ajudando a todos a ter a cada dia o seu trabalho com mais segurança e mais produtividade. Valeu. Aí, Avelino, fique à vontade aí para o seu encerramento. Quero, quero agradecer inicialmente a confiança, né? Eu acho que é uma necessidade da gente se comunicar. A minha maior virtude é a conexão. Eu acho que a gente aprende todo dia, a gente cresce ouvindo e a solução de um pode ajudar o outro. Essa é a parte mais importante. Que a gente possa continuar se mantendo unido, firme, no nosso propósito. É muita responsabilidade. Nós sabemos que uma informação, e isso é o que me deixa preocupado, a informação que é passada por nós, ela é replicada por inúmeros. Se a gente replica informação, essa informação ela tem uma consequência. Se essa consequência ela é desastrosa para todos nós. A gente está falando aqui de informações que não saem da nossa cabeça assim do nada, são leis, mas leis interpretadas. Então, a interpretação da lei, ela hoje está sendo sedimentada pelo TST e a gente tem por obrigação divulgar. A gente precisa se complementar. Então, a nossa conexão, ela tem que ser dia a dia, diária. Não existe possibilidade do advogado escutar uma decisão do TST, que é do superior do trabalho, que afeta toda uma cadeia de informações e ficar com ele, se guardar naquele sentido. Eu acho que o nosso compromisso, sociedade, né, gente? Sociedade civil, de você manter o outro dentro do mínimo é a gente trocar. Eu sei que não é simples assim, né? Tão simples, porque existe uma classe que não quer se comunicar com a outra classe. Mas entenda, de um lado, tem uma classe contábil que defende a mesma empresa que o advogado defende. Então, a conexão, ela não deveria nem ser facultativa, ela é obrigatória, porque a gente tem que dar suporte àquele que está efetivamente pagando os honorários, né? Então, eu acho que a gente levar segurança e ouvir. Ouvir o quê? Informações de caso prático, porque tudo isso aqui nasceu de informações que viraram eventualmente uma ação trabalhista e que teve decisão. Então, se teve decisão, a gente fica atento e traz para que a gente possa fazer esse ouvido, né, do bem, ouvido positivo. Acho que isso que nos sustenta, e eu quero fazer um convite aqui extensivo a todos que estão presentes, para que esses casos, entre outros, que pode acontecer no escritório, no dia a dia, nas dúvidas, possam ser
manifestados aqui de alguma forma, através do sindicato, de buscar informações. A gente tem como dar essa consultoria de informações, de trocar. E também entender, olha, aqui eu resolvi dessa forma e deu certo. Que bom, me contem, porque assim também eu pretendo levar para outras pessoas, uma vez que já deu certo para um, pode levar e dar certo para outros. Tá bom? Então, quero agradecer demais essa participação de todos vocês, essa tarde maravilhosa. O tempo é precioso e eu acho que a gente está gastando ele assim muito bem, tá? Muito obrigado, presidente Divas, demais presidentes, obrigado pela confiança. Quero deixar aqui um abraço especial para nossa amiga Andréia, que foi a precursora de tudo isso e conseguiu nos conectar e que a gente possa continuar avançando dentro dessa nossa responsabilidade, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todos. Obrigadão. Só vou lembrar que também, né, Iracema, nós vamos ter um curso lá na Unipec com o doutor Isso, Fabiano. Você poderia falar e convidar os colegas aí? Você ou as claro. Então, a gente vendo essa necessidade que a gente tem em todos os departamentos, né? Mas esses assuntos do DP, que são muito complexos, né? Como esse que foi falado hoje aqui pelo doutor Avelino, a gente vai estar promovendo um curso na Unipec no dia 14 de julho, apenas 4 horas, de 9 às 13, e vai ser um tema bem relevante também, que vai ser sobre o limbo previdenciário. E é também com o doutor Avelino, que é um expert no assunto, e como vocês podem observar, as explicações dele é bem detalhada e são muito claras, né? E o diferencial dele, além de ser um excelente advogado, ele ainda entende as nossas dores aqui como contadores. Então, ele procura atuar também para nos ajudar. Eu acho isso um grande diferencial, porque não basta só conhecer de leis das práticas jurídicas, né? Tem que conhecer o lado do contador, o lado que a gente tem a necessidade de transmitir essas informações. Então, assim, a gente espera vocês lá na Unipec, que fica aqui na Avenida Presidente Vargas, próximo do metrô ali da Presidente Vargas. Então, o acesso é fácil, né, por ser de metrô. Então, quem puder endereço comparecer, completo? Iracema, passa o endereço completo, presidente Vargas. Presidente Vargas, 1146, sala 1109 a 1111. A Evelyn até citou também, presidente, que ia colocar aquela arte com os dados. Acho que a Evelyn vai passar para o pessoal no grupo também. Ótimo, Aí muito já bom, facilita, muito bom, né? com Tá certeza. bom? E E esse possamos nos curso está encontrar. Esse curso está em parceria também com o Sindiconte, então a gente está promovendo juntos. Agradeço aí o Sindiconte por esse apoio, essa parceria. E é isso, gente. Espero que vocês possam participar. Muito obrigada pelo doutor Avelino também se dispor a estar aqui nessa tarde, né? Passando essas excelentes explicações para a gente. Foi muito bom participar aqui com vocês. Valeu. Obrigada a todos, um beijo, fiquem com Deus. Voltem nas nossas conversas e sugiram outros temas para que a gente possa sempre estar ajudando a todos. Juntos somos mais fortes, como sempre dizem, né? Dizemos. Com certeza. Obrigada. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço.